Na primeira aula, nós falamos de alguns tipos de variáveis que a gente coloca na memória. E aí, eu preciso que, caso você esteja utilizando o Visual Studio, pause em cima do nome bool, né, o B-O-O, ou do int, você vai ver que essa variável ela vem de uma estrutura, que é esse cara aqui, ó, struct. Muito importante que a gente entenda que esse tipo de variável, ele é uma variável que lá na memória tem um espaço específico para ela. Eu vou abrir aqui, para vocês possam ter uma ideia, tá bom? Ele propositalmente entender como a memória ela trabalha com as informações que ela recebe. Como assim, Diogo? Vamos lá. Para o desenvolvimento da maioria das linguagens, até onde eu sei, é trabalhado com dois tipos de memória. Uma chamada stack, ou stake, aí à vontade do freguês, e outra é a heap. Por que essa aqui está desenhadinha em azul e a outra está em abóbora? Isso aqui é só para você ter uma ideia de dimensão. Essa é uma imagem que eu peguei na internet, que eu não me atrevi a fazer, por mais simples que seja, eu quis fazer uma coisa bem mais rápida, mas é só para que vocês possam entender. Então, vamos dizer que amanhã você fala, eu quero saber mexer, quero trabalhar com Python agora, eu já aprendi C#, vou aprender Python. Ou eu vou aprender a linguagem que está vindo, Rust, ou eu vou aprender uma linguagem lá antiga, tal, não importa. Qual dessas linguagens, elas vão ter variáveis, das quais você vai pegar e você precisa entender como aquela variável é trabalhada na memória. Por exemplo, aqui nós temos a nossa stack, e vocês estão vendo que esse abóbora é porque é um pedaço pequeno da sua memória. E nós temos aqui a memória heap, que é um espaço maior para se trabalhar com a memória. Então, seu sistema em .NET ele vai ter basicamente esse conceito. E nós vamos começar a pegar as nossas variáveis, as nossas estruturas e classes, que já a gente vai falar, e jogar na memória. São informações que a gente bota na memória, da qual nós passamos a tomar as decisões para o nosso programa. Mas é muito importante que vocês entendam isso. Por quê? Porque hoje em dia, cada vez menos nós nos preocupamos com as memórias. Por quê? Porque antigamente os computadores eles tinham um tamanho de memória reduzido, né? A sua memória RAM era pequenininha, era pouca, e os programas eram os mesmos, vamos dizer assim, né? Você ia trabalhar, você tinha aquelas coisas que você precisava fazer, as informações que quando você desenvolvia teu projeto você precisava guardar, e aí você guardava essas informações da mesma forma que guarda hoje. Só que hoje você na sua casa deve ter aí um computador de 8 GB de RAM, 16 GB, 32, a maioria. E muitas das vezes as pessoas elas não se preocupam da forma que trabalha, da forma que você guarda um monte de memória, um monte de informação nas memórias. Você não liga para isso. Você só guarda lá, você só cria variável e faz todo tipo de trabalho. Para isso, o .NET tem um cara chamado Garbage Collector, tá? Que é o cara que vem pegar aqui ó, e limpa a sua memória depois que ele passa determinado período. Normalmente não precisamos ficar interagindo com ela. Mas antigamente um programador de C++, um programador de C, ele precisava não só criar a variável e colocar na memória, mas ele precisava depois tirar. Tá? Conceitos assim vão fazer você ainda que quando você for conhecer uma nova linguagem, você fala, vem cá, mas aonde fica tal informação? Por exemplo, eu estou falando aqui que nós temos um bool, ou seja, uma variável booleana, bool, ela é true ou false? Ou ela é 1 ou é 0, certo? Ela, na realidade, nada mais é do que um cara que está aqui dentro desse pacote do systems, nós temos lá o system.boolean, que é uma estrutura.
Essa estrutura nada mais é do que esse bool. É a mesma coisa, trabalhar com um, trabalhar com outro. É muito melhor você escrever o bool, né? Ou se você tiver em alguma outra, por exemplo, vertente, o Visual Basic, sei lá. Lá é chamado de boolean. Somente esse caso, tá? Vamos só entender esse caso aqui. Todos os tipos primitivos, que são basicamente os tipos que eu acabei mostrando na última aula, booleano, inteiro, int 64, int 16, todos esses caras, eles nascem de uma estrutura. Logo, eles são guardados na memória stack. Aí, o que acontece? Se eu passar aqui o mouse em cima, por exemplo, o Visual Studio vai me dar umas informações. Ó, vou até ler. Ele fala assim, ó, representa um inteiro com sinal de 32 bits. Para procurar o código-fonte do .NET Framework para esse tipo, consulte blá blá blá, não faz muita importância, só o primeiro passo que é importante. E a primeira linha ele coloca ali, ó, struct system.int 32. Tá? Isso é importante para que a gente possa entender que este carinha aqui, que a gente sempre chama de int, e vamos continuar utilizando o int para sempre aqui. Cara, eu nunca vi um projeto alguém colocar assim, system.int32. Mas precisamos conhecer e entender que ele veio dali. Por quê? Porque aí a gente sabe em qual local da memória ele está. E também vamos entender o que ele vai fazer. Aqui abaixo eu deixei para vocês, né, a forma que nós colocamos, lembrando que nós temos trocentos projetos nessa solução, então quando você quer rodar um específico, clica no botão direito e procura, se tiver em português, definir como projeto de inicialização. Eu fiz isso agora e vou dar um play, tá bom? Quando eu der um play, ou quando ele começar, está fazendo a compilação, falou que está pronto, ele vai executar. Vocês estão vendo que ele está amarelinho aqui, é porque ele parou, né? O nosso compilador parou nessa linha. Mas eu preciso mais uma vez, ó, só vou passar o mouse em cima da linha que está assim, ó, int, meu inteiro. Eu estou colocando um inteiro na memória. Basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou vindo aqui na memória. Aqui está int a igual a 10. O meu só está int. Aqui, ó, inteiro. Eu não atribuí valor. Como todos os caras que estão aqui na stake, ele precisa ter valor, ele não consegue não ter um valor. Aí o que o nosso compilador ele fez? Ele já inicializa a sua variável com 0. Ela não é nula, ela é 0. Então, nulo é diferente de 0. Tá? Beleza, e agora eu estou atribuindo o valor. Aqui tem um errinho de português, na realidade é declarando e adicionando um valor a uma instrução. Tudo isso muito simples, certo? E aqui eu estou colocando um valor no qual eu falo, poxa, quer saber? É muito melhor você já inicializar uma variável que estiver utilizando. Beleza, então, ó, vamos lá. Eu vou seguir o que o nosso console que eu escrevi aqui, né? E vamos ver. Já. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, eu escrevi aqui, ó, 2 e 2. Como assim? O que você quer dizer com isso? Vamos ler linha a linha? Isso aqui é importante, olha. Vejam só, eu criei uma variável chamada meuInt, tá bom? E depois outra variável chamando meuSegundoInt. Eu preciso muito da atenção de vocês aqui, ó. Acompanhem a linha de raciocínio. Eu criei duas variáveis, elas estão vazias. Mas como não existe isso, o nosso querido .NET foi lá e já falou, cara, ela é int, ela é primitiva, ela tá na stack, cara, é 0. Beleza, acredito que todos entenderam isso. Só que aí eu fui atribuir um valor, assim como eu fiz lá no exemplo anterior. Vou deixar ele até fechadinho aqui. Vamos só se ater à explicação 2 aqui. Então aqui ele falou, olha, o valor é 2. Depois eu falei assim, olha, eu falei pro
para a primeira variável. Depois eu falei assim, olha, estou criando a segunda variável, e a segunda variável é igual àquela primeira. Eu não apliquei um valor a ela, vocês concordam comigo? Quando eu faço isso aqui, ó, eu não falei que o conteúdo dela é 2. Sabe o que aconteceu na memória? Na stake, cadê? Aqui. Ela criou uma cópia dela. Aqui é só um exemplo, não é este exemplo que eu estou dando aqui não, tá? Mas só para que vocês entendessem, imagina que aqui fosse o meu int 1, e aqui ele criou o meu int 2 copiando o valor. E agora eu tenho duas variáveis na memória, ok? O tanto que a gente consegue ver o resultado delas aqui. O resultado 2 e 2. De novo. Criei uma variável, não dei valor. Criei a segunda variável, não dei valor. Para a primeira variável, dei um valor. E depois, na segunda, eu falei, a segunda é igual à primeira. Show de bola. Ele carregou as informações. Tá. Aqui, eu não vou ler para vocês. Depois, quem baixou aí vai poder ler. Mas é basicamente as informações que eu acabei de dar sobre stack. Tá bom? Sobre duplicar uma variável